à procura de trabalho. O total de ocupados, por outro lado, teve contração de 1,6%, ou 1,5 milhão de pessoas a menos, ficando em 97,8 milhões. Segundo Adriana Berengui, coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, o movimento é observado sazonalmente em todos os primeiros trimestres da pesquisa, à exceção de 2022, marcado pela recuperação do mercado de trabalho após a fase mais crítica da pandemia. Esse resultado do primeiro trimestre pode indicar que o mercado de trabalho está recuperando seus padrões de sazonalidade, após 2 anos de movimentos atípicos, analisa ela. O nível de ocupação, que diz respeito às pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, teve queda de 1 pp em relação ao trimestre anterior, chegando a 56,1%. Em relação ao mesmo período do ano passado, porém, houve alta de 1 pp. A queda na ocupação reflete principalmente a redução dos trabalhadores sem carteira, seja no setor público ou no setor privado, diz Berengui. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda reportando para a VNS News. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Entre aqueles sem carteira assinada no setor público, houve queda de 7% no trimestre encerrado em março, ou menos 207 mil pessoas. No setor privado, a queda foi de 3,2%, ou menos 430 mil pessoas. O total de trabalhadores por conta própria com CNPJ, por sua vez, caiu 8,1%, ou menos 559 mil pessoas. Em relação a trabalhadores com carteira assinada no setor privado, o número ficou estável. Berengui avalia que a retração do emprego sem carteira assinada aparece em algumas atividades econômicas, em especial agricultura, construção e comércio, que recuaram, respectivamente, 2,4%, 2,9% e 1,5%. Na construção, essa queda está focada no setor de edificações e tem uma característica muito sazonal, diz ela. A administração pública e outros serviços também tiveram queda, de 2,4% e 4,3%. O grupamento da administração pública tem um conjunto de atividades bem heterogêneo e foi influenciado, principalmente, pelo segmento de educação fundamental e de administração pública em si, avalia. O número de pessoas fora da força de trabalho ficou em 67 milhões, alta de 1,1 milhão, ou 1,6%, em relação ao trimestre passado. Na comparação anual, o contingente avançou 2,3%, com mais 1,5 milhão de pessoas. Segundo a coordenadora do IBGE, o aumento já vinha sendo observado nas divulgações passadas. Pelas informações da pesquisa, verificamos que esse crescimento não está relacionado a um aumento da população na força de trabalho potencial ou no desalento, já que esses dois indicadores mostram estabilidade no trimestre e queda no ano. Em relação à força de trabalho potencial, que reúne pessoas que buscaram trabalho, mas não estavam disponíveis, e pessoas que não buscaram trabalho, mas estavam disponíveis, o número ficou em 8,3 milhões. Já o contingente de desalentados, aqueles que gostariam de trabalhar, mas que não buscaram trabalho por não entenderam que teriam êxito, ficou em 4,6 milhões de pessoas. A taxa de informalidade chegou a 39% da população ocupada, contra 38,8% no trimestre anterior e 40,1% no mesmo período de 2022. Renda fica estável. O rendimento real habitual do brasileiro ficou estável em relação ao trimestre anterior, em R$ 2.880, o que representa um crescimento de 7,4% no ano. A PNAD destaca que houve aumento nos setores de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, 3,5%, ou mais R$ 82, e serviços domésticos, 1,9%, ou mais R$ 21. Em transportes, armazenagem e correios, houve redução de 3,8%, ou menos R$ 107. A massa de rendimento real habitual, que soma os rendimentos recebidos de forma recorrente no período, ficou estável em relação ao trimestre passado, em R$ 277,2 bilhões de reais, mas cresceu 10,8% na comparação anual. Desemprego, emprego, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Mercado de Trabalho, PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,
vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, afirmou que é necessário rever o acordo que o país assinou com o Fundo Monetário Internacional, FMI, o qual considera responsável pela grande inflação que atinge seu povo. A declaração foi dada pela vice-presidente durante uma conferência em um teatro em La Plata, na capital da província de Buenos Aires, nesta quinta-feira, 27. O grande problema que a sociedade argentina enfrenta atualmente é a inflação. Continua a dizer que este acordo que foi assinado é inflacionário porque é uma política enlatada que é aplicada com uma receita monotemática a todos os países, disse Kirchner, defendendo a revisão do acordo. O país tem um trato com o FMI para refinanciar um crédito de 44 bilhões de dólares concedido em 2018, durante o governo de Maurício Macri. Além da discussão das sobretaxas, queremos que as condicionalidades sejam revistas, e no futuro teremos que discutir que os valores a pagar estejam vinculados ao superávit comercial, opinou. A vice-presidente ainda classificou como fardo o retorno do FMI à Argentina. Dói quando a oposição fala dos últimos 20 anos porque acredito que não há nenhum bom argentino que possa ignorar o fardo que significa para a sociedade o retorno do FMI à República Argentina, concluiu. A ex-presidente não fez nenhuma menção a uma possível candidatura ao comando do Executivo argentino. Na noite desta quinta-feira, 27, o Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria para tornar réus mais 200 denunciados pelos atos do 8 de janeiro. O placar está 6-0 para recebimento das denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, PGR. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, votou tornar réus os denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Ele foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Edson Fachin. Faltam os votos de André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes e da presidente da Corte, Rosa Weber. Os 4 magistrados têm até a terça-feira, 2, para depositarem seus votos. Anteriormente, 100 denunciados já haviam se tornaram réus, por 8 votos contra 2, sendo os ministros Nunes Marques e André Mendonça os únicos a se posicionarem de maneira contrária. Como a Jovem Pan mostrou, na próxima semana a Corte e outros denunciados, envolvidos na invasão dos 3 poderes, também serão julgados. A sessão terá início em 3 de maio, às 0 hora, e será encerrada às 23h59 de 8 de maio. Em função da aposentadoria de Ricardo Lewandowski, 10 ministros estão aptos a votar. Desde os atos de 8 de janeiro, foram presos 1.406 pessoas por participação aos atos e, destas, 181 homens permanecem detidos no Complexo da Papuda e 82 mulheres no Presídio de Colmeia. Além dos detidos, outras 31 pessoas foram presas em operações policiais. Setor público consolidado registrou déficit primário de 14,2 bilhões de reais em março, ante superávit de 4,3 bilhões de reais no mesmo mês de 2022. Os dados, que englobam as contas do governo federal, estados e municípios e empresas estatais, exceto Petrobras, Eletrobras e bancos, foram divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Banco Central. No governo central e nos governos regionais houve déficits de 9,7 bilhões de reais e 4,6 bilhões de reais,